Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: estoicismo e investimentos. Como você pode aplicar as lições do estoicismo para obter uma vida financeira equilibrada e ter sucesso nos seus investimentos. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Vamos tratar nesse vídeo aqui a respeito da correlação que há entre estoicismo e investimento. Na verdade, a correlação que há entre bons investimentos, um investidor racional, um investidor de bom senso, e o estoicismo. E saiba você que, por exemplo, grandes investidores como Barsi e Warren Buffett seguem o estoicismo, ainda que de modo não deliberado nas suas decisões de investimento. Mas afinal de contas, Luan, o que significa estoicismo? É uma escola filosófica criada na Grécia Antiga por Zenão de Cítio, que basicamente dizia que nós devíamos viver de acordo com as regras universais da natureza, que seria regulada pela razão, e que precisamos, sempre de acordo com a razão, buscar as virtudes dos seres humanos. Só assim vamos ter uma vida plena e feliz. Apesar de o estoicismo ter sido iniciado na Grécia, foi em Roma que ele acabou ganhando grande notoriedade, principalmente com dois filósofos romanos, Marco Aurélio, o imperador filósofo, e também o Sêneca. E um outro grande expoente, é grego, mas viveu grande parte da sua vida como escravo em Roma, foi justamente o Epictetus. E foi com Epicteto que se enfatizou muito que devemos aceitar a realidade como ela é e focar em apenas aquilo que podemos controlar, e que a verdadeira liberdade só há quando não voltamos as nossas energias para aquilo que simplesmente é a realidade. Só podemos controlar o que está aqui dentro. Sêneca, por exemplo, enfatizava muito a necessidade de autodisciplina e a paciência. Marco Aurélio, nas suas meditações, famosas meditações de Marco Aurélio, enfatizava novamente a razão e a virtude e a importância de você viver com moderação e o autocontrole. Portanto, você tem como princípios do estoicismo o autocontrole, a paciência, viver de acordo com a razão e com as leis da natureza, focar naquilo que você realmente tem controle, não perder tempo com coisas inúteis, viver uma vida moderada, praticar o minimalismo e não deixar que você sucumba às emoções. E aqui algumas frases famosas de Sêneca: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra oportunidade. Então essa aqui é uma lição que veio desde Sêneca. Nós sabemos que a sorte e a aleatoriedade de fato existe. Muitas vezes você se torna um investidor bem-sucedido ou um profissional bem-sucedido com o amparo da sorte, elementos circunstanciais que convergiram a seu favor para alcançar aquele objetivo que você tinha e conseguiu conquistar. Acontece que a sorte só beneficia quem está preparado, quem abraça as oportunidades que a sorte acaba nos dando. Então de nada adianta eu achar que eu posso ficar sentado na minha casa sem fazer nada, que simplesmente em algum momento a sorte vai me beneficiar. Eu só irei ser agraciado pela sorte caso eu esteja tomando risco, esteja me aperfeiçoando, buscando bons relacionamentos, tomando decisões racionais. Há diversos exemplos nesse sentido. Vou te dar apenas um exemplo pessoal. Antes de abrir esse canal no YouTube, eu entendia que não haveria mais espaço para crescer, principalmente nesse nicho de finanças, que já havia se tornado saturado. Contudo, decidi arriscar o meu tempo e o meu esforço nisso. Durante 6 a 7 meses, não fui remunerado em nada pelo meu trabalho. E por mais que o desânimo tivesse me afetado em diversos momentos, eu acabei insistindo e finalmente, digamos, talvez que a sorte tenha me beneficiado e o canal acabou crescendo. Outra lição importante do Sêneca: não é que tenhamos pouco tempo. O tempo é igual para todo mundo. O importante é ter a gestão do seu tempo. Então, não raro, você está completamente satisfeito com a sua vida, você odeia o seu emprego, você trabalha por pura necessidade e vive reclamando da sua vida. Só que o que você faz com o seu tempo, o tempo que lhe resta, mesmo que seja curto, para mudar essa situação? É isso que está dizendo Sêneca. Então muitas vezes alguém trabalha num emprego péssimo, a pessoa se sente muito infeliz naquele emprego, trabalha de segunda a sábado naquele emprego. E aí tem o domingo, essa pessoa quer simplesmente aproveitar a vida e usar todas aquelas 24 horas do domingo e as poucas horas que restam ao longo da semana para aproveitar a vida. E aí então é uma escolha, porque essa pessoa poderia estar fazendo o quê? Utilizando esse tempo curto que lhe resta para melhorar o seu aperfeiçoamento pessoal, buscar novas fontes de renda, buscar um novo emprego, enfim, melhorar a sua vida. Mas ela prefere simplesmente dizer o seguinte: como eu já trabalho muito, eu preciso desse tempo para descansar. Só que esse pensamento é equivocado, porque ele vai fazer você continuar naquele marasmo, naquela infelicidade e achando que você de fato não tem tempo nenhum para melhorar de vida. Outra frase importante dele aqui é que enquanto buscamos felicidade lá fora, a felicidade está aqui dentro de nós. Somos nós então que precisamos reconhecer que precisamos muito pouco do que é material e muito mais do que é espiritual. De novo aqui, ele enfatiza que tudo que acontece na vida pode ser
encarado como oportunidade de aprendizado e crescimento. E aqui, uma frase muito importante do Sêneca: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. E aqui fica muito clara a relação que podemos estabelecer com os investimentos. Não raro o investidor sofre por antecipação e acaba vendendo um bom ativo que logo após acaba performando muito bem, simplesmente porque ele se desesperou. Ou, diante de alguma crise, de algum derretimento no mercado, ele vende lá no fundo e acaba concluindo que a bolsa é cassino, simplesmente porque foi ansioso, se desesperou e sofreu por antecipação. E aqui algumas frases do Epicteto: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Então nós precisamos reconhecer que o mundo é injusto, a realidade é esta que está diante de nós, e há coisas que podemos controlar e mudar, e há coisas que não podemos controlar e mudar. Por exemplo, não podemos controlar como uma empresa é gerida, contudo, podemos controlar qual empresa vamos inserir no nosso portfólio, colocando como indicador de qualidade para fazer essa compra que a empresa tem uma boa gestão. Não podemos controlar também, muitas vezes, o que acontece nos rumos da política, mas podemos controlar como exercemos o nosso voto. É fazer essa separação importante para que não usemos as nossas energias naquilo que é incontrolável, que só vai destruir com a nossa potência de agir. O Epicteto, que era um escravo, ele também ressaltava que a liberdade é a única coisa que não pode ser tirada de você, e aqui ele não quer dizer a liberdade física, que ele não tinha, mas a liberdade de pensar e a liberdade de como você reage em relação às coisas que acontecem no mundo. A título de exemplo, quando ocorreu o crash do coronavírus, em que o Ibovespa saiu de quase 120 mil pontos para apenas 67 mil pontos, caindo 50%, você, como indivíduo pensante, tinha a opção de se desesperar e vender tudo aqui no fundo, ou não se desesperar e agir contraintuitivamente a sua emoção, comprando aqui nesse fundo ao invés de estar vendendo. Isso aqui basicamente é a sua liberdade. Você tem a liberdade de vender ou comprar aqui nessas regiões de preço. Aqui novamente, deixando clara essa ideia do estoicismo de aceitar a imposição de como a realidade é e focar naquilo que nós podemos realmente controlar, que somos nós mesmos, não permitir que os eventos exteriores tirem a nossa paz. É óbvio que como seres humanos seremos afetados pelos noticiários do dia a dia, mas compete a nós, usando a nossa razão segundo o estoicismo, administrar os sentimentos que são gerados a partir dessas notícias. E após realizar essa ponderação, entender que a maioria das notícias de curto prazo não devem gerar nenhum tipo de ato nosso como investidor. O investidor de sucesso, em 95% do seu tempo, pelo menos, simplesmente fica parado não fazendo nada. Outra frase importante aqui do Epicteto é que nada de grande se cria de repente. Isso é muito claro. Só no longo prazo você vai construir um grande patrimônio. E aqui nós podemos fazer uma comparação com a natureza. Em geologia, se pensava até pouco tempo atrás que as grandes eras glaciais eram criadas por momentos, digamos, repentinos de congelamento da Terra. Só que isso não é verdade. Depois se descobriu que a verdade é que as grandes eras glaciais demoram milhares de anos para acontecer e ela vai acontecendo gradativamente em cada verão, em que há um verão mais ameno que é incapaz de gerar o derretimento do gelo gerado do inverno anterior, e esse gelo que não foi derretido vai se acumulando ao longo dos anos até então chegar a uma nova era glacial. Mesma situação aqui nos investimentos, algo gigantesco, a própria fortuna do Warren Buffett foi construída após 60 anos. Esse montante absurdo só ocorreu após vários e vários anos. E aí veja só, imagine se o Warren Buffett tivesse se aposentado aqui aos 50 anos, ele sequer teria se tornado bilionário. Ele só se tornou bilionário porque ele continuou investindo com consistência, mesmo após os seus 60 anos, quando a sua fortuna saiu aqui de quase 4 bilhões de dólares para alcançar os seus quase 100 bilhões de dólares depois dos seus 90 anos. E aqui de novo o Epicteto ressaltando que para ser livre você precisa desprezar as coisas que estão fora do seu controle. E ainda temos o Marco Aurélio, enfatizando que você não deve se preocupar com o que pensam de você, enfatizando que a realidade é como ela é e o que nos importa fazer é simplesmente reagir racionalmente aos eventos da realidade, enfatizando que a vida deve ser gerida de acordo com as coisas que realmente importam e que podem ser controladas, a importância de controlar as suas emoções. O investidor emocionado simplesmente comete sardinhagens, que a maior parte das nossas preocupações são desnecessárias. Pare e pense consigo.
A maioria das coisas que nós vivemos nos preocupando sequer se realizam. E como diz o Peter Lynch, sempre haverá alguma coisa com que se preocupar. O que nos resta fazer então é se afastar um pouco das notícias negativas, manter o nosso foco na nossa estratégia de investimento, nas nossas metas, nas nossas finanças pessoais, em ganhar mais dinheiro, em controlar o saldo entre receitas e despesas pessoais. Isso sim nós podemos controlar. Enfatizando também que a verdadeira felicidade não está no mundo material, mas no que está aqui dentro. É claro, ninguém pode ser feliz verdadeiramente não tendo as necessidades básicas satisfeitas. Mas após as necessidades básicas satisfeitas, que são justamente moradia, alimentação, higiene pessoal e saneamento básico, após essa base, a base da pirâmide de Maslow, é possível sim iniciarmos o que se costuma chamar de felicidade, tendo bons relacionamentos, tendo uma vida pessoal regrada, praticando minimalismo, melhorando 1% a cada dia. Isso está no nosso controle. Então nós podemos traçar aqui algumas ideias do que o estoicismo pode nos trazer em nossa trajetória como investidores. Primeira lição: controle das nossas emoções ante as oscilações do mercado. Ao investir no mercado de renda variável, você precisa estar ciente de que as oscilações estão fora do seu controle, mas que, não raro, quando uma ação cai 50%, é bastante improvável que aquela ação, que aquele fundo imobiliário não perdeu de fundamento efetivo 50%. A sua receita não caiu 50%, o seu lucro não caiu 50%, mas a cotação sim. E aí você percebe a loucura do senhor mercado, que você deve racionalmente, como prega o estoicismo, encarar essa situação como uma oportunidade. Daí a necessidade de usar a razão, investindo para o longo prazo, esquecendo o curto prazo. É claro que o curto prazo vai te afetar, afinal de contas o longo prazo nada mais é do que o somatório de vários curtos prazos. Então basicamente você precisa gerir o curto prazo o máximo possível com a razão para sobreviver até o longo prazo, que de fato lhe trará frutos satisfatórios. Encarar também a necessidade de usar as coisas óbvias e simples nas suas estratégias de investimento. O simples funciona. Acontece que o simples não te dá uma adrenalina forte, não te deixa muito empolgado, mas é justamente o que é simples e aquilo que é tedioso, como aportes mensais constantes em bons ativos a bons preços, que vão lhe trazer frutos lá no futuro. Só que o simples não significa que é fácil de ser executado, é difícil. Precisamos lidar com as emoções do curto prazo que vão acontecer diariamente, semanalmente e anualmente. É fácil você executar aportes em um momento ou outro. Isso é simples e fácil. Agora o que é difícil é fazer isso de forma disciplinada ao longo do tempo, diante de vários anos enfrentando várias crises. De novo aqui, o investidor de bom senso deve focar no que pode controlar e o que você pode controlar. O controle das suas finanças pessoais, como que você gere as suas receitas e as suas despesas. Você vive uma vida moderada e minimalista, uma vida de ostentação. Isso você pode controlar. Já as oscilações do mercado você não pode controlar, então esqueça isso. Além disso, o que você pode controlar? Uma estratégia de investimentos bem definida. Olha, eu só invisto em empresas que têm um bom ROI. Eu só invisto em empresas que tenham lucros consistentes nos últimos 15 anos. Eu só invisto em empresas que pagam no mínimo de dividend yield de 6%. Ou seja, colocar critérios bem definidos que você sim pode controlar. Agora, se essa empresa vai performar bem no futuro, se ela vai continuar pagando dividendo, se essa empresa vai respeitar seus acionistas, isso está fora do seu controle. Você define seus critérios, a sua estratégia e depois você acompanha se ela está funcionando. E aí você precisa ser flexível para mudar. E aí você muda e segue o jogo. Warren Buffett foi extremamente flexível ao longo da sua trajetória como investidor. Ele mudou a sua estratégia várias vezes. Ele iniciou pelo Deep Value Investing, depois ele mudou para o Growth Investing, depois ele fez uma unificação das duas estratégias e até hoje ele vai mudando. Antes ele não comprava empresa de tecnologia, recentemente comprou o Apple e comprou até mesmo Nubank, uma parcela da Nubank. Então entenda isso também, você vai precisar mudar a sua estratégia ao longo do tempo. O mundo é muito dinâmico e com a era digital isso se tornou ainda mais dinâmico. Então utilize o devir a seu favor na sua trajetória como investidor. De novo, a realidade é neutra, como dizem aqui os estoicos, e ela vai se impor. Aceite a realidade e reaja da melhor forma possível. Então não se desespere nos momentos de crise. De novo aqui a crise do coronavírus, que na verdade foi uma crise muito rápida, tanto que as cotações do Ibovespa voltaram rapidamente. E diante disso, não siga o sentimento de manada, porque a maioria das pessoas irão agir com exagero nas suas emoções. Haverá exagero no desespero e no pessimismo, ou haverá exagero também no otimismo. Então não raro nós vemos ali mercados em alta que ficaram extremamente precificados, extremamente caros, porque as pessoas exageram também no otimismo. Caso você siga a manada, caso você haja como uma sardinha dentro de um cardume, você vai cometer a famosa sardinhagem. E se você seguisse o princípio do estoicismo de que você deve agir racionalmente e não raro apostar contra aquele consenso que está ali
completamente maluco, você vai cometer sardinhagem, vai cometer vários erros como investidor e vai perder muito dinheiro. Aqui sempre haverá com o que se preocupar, então separe aquilo que não importa, o seu foco é longo prazo, aquilo que afeta apenas o curto prazo não nos interessa, os investidores de longo prazo, só interessa mesmo os traders. Importante também, fuja do FOMO, que é o Fear of Missing Out, ou seja, fuja do medo de ficar de fora. Não se importe com a rentabilidade alheia do seu amigo, do seu pai, do seu parente, não interessa. O Peter Lynch, ele destacava essa ideia de que, mesmo não tendo se posicionado em diversas ações que se multiplicaram várias vezes, ainda assim, isso não impediu de ser um investidor de sucesso. Então foque na sua estratégia e nos seus ativos. Não saia comprando qualquer coisa só porque o seu amigo teve uma rentabilidade superior ou está tendo uma rentabilidade superior. Não se importar com o que os outros pensam, o que está acontecendo com os outros também é um princípio do estoicismo que pode guiar a sua estratégia de investimentos. Em resumo, o que nós temos? Volte as suas energias para o que você pode controlar, busque controlar a sua ansiedade nos momentos de queda e grandes oscilações, não perca tempo com coisas inúteis e bobas, pondere suas decisões de investimento e tente colocar a razão acima da emoção sempre que você esteja tentado a fazer alguma sardinhagem. Eu poderia continuar tratando aqui ainda sobre infindáveis questões que cercam os investimentos e o estoicismo, mas o que tem de mais importante é isso. Lembrando que o Barsi adota o estoicismo, ainda que de forma não deliberada, porque ele vive pregando que você não deve se preocupar com situações que estão fora do seu controle. Warren Buffett também prega essa mesma ideia. Então a verdade é que os investidores de bom senso e de sucesso seguem o estoicismo e as suas lições. E caso você queira aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai, onde eu tenho diversas aulas exclusivas e também o nosso mini curso de imposto de renda para investidores. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você colocaria mais alguma lição do estoicismo que pode ser aplicada aos investimentos? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!